Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa que certamente será uma linda manhã. Na cidade santa de Jerusalém, o sol começa a estender os seus raios de luz sobre toda a nossa capital. E eu me encontro aqui no alto de uma das muitas montanhas de Jerusalém, não que é demais lembrar que Jerusalém mesmo está situada no vale de montanhas, localizada na Judéia, a 754 metros de altitude. O ponto mais alto de nossa cidade é o Monte Scopus, onde eu já tive a oportunidade de gravar outras mensagens para vocês. E eu escolhi esse local por uma razão muito sensível. Como todos vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Vayetchanan. Nós estamos fazendo a leitura do quinto e último livro da Torá, Devarim. E esse livro, para mim, é muito sensível. É muito sensível e envolve muito sofrimento, o estudo das Parashiot. E também compartilhar com vocês, para mim, é sempre um grande desafio. Por quê? Porque esse livro registra os últimos momentos de Moshe na liderança do nosso povo. E eu tenho uma empatia muito grande pela dor de Moshe, que rezou 515 vezes, pedindo ao Criador que permitisse a ele cruzar o Jordão. Nosso povo está acampado do lado oriental do Rio Jordão, preparando-se para cruzar o rio. Moshe ainda lidera o povo e aproveita essa última oportunidade para resumir a viagem de 40 anos do nosso povo e tudo que nos ocorreu, mas sobretudo as leis da Torá. Trata-se de um discurso final. Moshe não vai cruzar o Jordão, ele não vai entrar na terra prometida. Moshe vê o seu sonho tão próximo de suas mãos lhe escapar. E ele apela e negocia com o Criador. É isso, nós somos judeus. É dessa forma que nos relacionamos com a Kadosh Baruch Hu. É trágico. Por o maior de todos os profetas que liderou o nosso povo em direção à liberdade, que desceu dos céus com as tábuas da lei. É muito trágico ver o único homem que esteve frente ao Criador, cara a cara com a Kadosh Baruch Hu, agora ter que negociar, implorar, para poder atravessar o Rio Jordão. Mas por que Moshe tem de morrer? A Torá dá muitas explicações. Ele bateu na pedra, como vocês sabem, em vez de falar com ela. Ele cometeu um erro em enviar a expedição dos espiões à terra de Canaã. Existem muitos, os sábios do povo judeu oferecem várias interpretações pelas razões que impediram Moshe de entrar na terra de Israel, mas talvez a explicação seja muito mais simples. Simplesmente, ele tinha de morrer. Aquela geração estava destinada à morte. Arão já havia partido, Miriam já havia partido também. Os irmãos de Moshe, agora havia chegado a hora dele. E ele pertencia àquela geração, para o bem ou para o mal, com os erros e com acertos. E é preciso contextualizar essa perda como um consolo para nós. Porque, comumente, os maiores profetas, os maiores visionários que andaram por esse mundo, e Moshe foi o maior de todos eles, indiscutivelmente, nunca lograram entrar na terra prometida. Eles têm a visão de futuro. Mas na fase seguinte, em que essa visão vai se realizar e se constituir como parte da história, eles nunca têm oportunidade de viver as suas visões. Os sonhos desses profetas se tornam realidade através de outros. E Yoshua ben Nun, o mais seleto discípulo de Moshe, escolhido por Hashem, é quem terá a missão de cruzar o Rio Jordão, liderando o nosso povo e conquistar a terra de Israel. E é aqui que nós nos encontramos, nesse quartel histórico. E o Yoshua ben Nun possuía outras habilidades capazes de converter os sonhos de Moshe em realidade.
e de fato converteram. Para Moshe apenas há um pequeno consolo, possivelmente depois dele ter rezado ao Criador 515 vezes e negociado com a Kadosh Baruch Hu. Ele subirá aos altos das montanhas no Vale do Jordão, no Monte Nevó, e de lá ele vai ver ao longe, no norte, as montanhas de Israel, no sul, os desertos, e também vai alcançar ver o mar. Moshe não vê apenas a geografia da terra de Israel. Esse gigante espiritual, o maior profeta de todos, também vê toda a nossa história. Ele está agora mesmo olhando para nós. Moshe percebe tudo que vai ter lugar na história do povo judeu ao longo de milhares de anos. Vocês conseguem imaginar isso? Ele viu a construção do templo pelo rei Salomão e viu a sua destruição por Nabucodonosor, e o mesmo segundo templo, e ele viu a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash e a revelação do Mashiach. Moshe recebeu como presente de Deus, talvez como um consolo por não ter tido o direito de atravessar o Jordão, essa visão profética do que teria lugar ao longo da história do povo judeu. Mas Moshe se imortalizou. Ele se imortalizou por meio dos 5 livros da Torá. E se nós estamos agora estudando a Torá e falando de Moshe, em razão do seu legado, do Pentateuco mosaico, deixado por Moshe, as tribos de Israel deixado ao nosso povo, e nós, os filhos de Israel, Deus e Moshe, estamos ligados por uma corrente histórica que nos une. E o que nos une é, sobretudo, o amor. Mas essa corrente nos ajuda a compreender quem somos, de onde viemos e, sobretudo, qual é o nosso propósito nesse mundo. Deus nos libertou da opressão do Egito, Deus nos alimentou no deserto, Deus nos deu Moshe e nos conduziu em direção à terra do leite e do mel. E ele só nos pediu uma coisa: que nós o amássemos. Que nós o amássemos com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e que respeitássemos as suas leis, que onde quer que estivéssemos, jamais nos esquecêssemos das leis e as fixássemos no umbral das nossas portas, a carregássemos na nossa cabeça e no nosso braço, nas franjas de nossas roupas, ao acordar e ao dormir, ao estar de pé, ao deitado, ao caminhar e ao viver, em qualquer parte onde nos encontrássemos. Nós devemos amar Hashem com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E a mensagem eterna que Moshe Rabbeinu, inspirado por Deus, deixou para nós é muito simples. Porque Moshe também é um discípulo de Abraão Avinu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, meus amigos. Shabbat Shalom.